Queridos irmãos e irmãs, estamos aqui reunidos nesse 28º domingo do tempo comum, sob o olhar amoroso de Jesus. O Evangelho de hoje fala do olhar de Jesus por 3 vezes. Jesus olhou para aquele que correu até ele e fez o pedido com amor. Jesus olha para cada um de nós que participa dessa celebração com amor. O olhar de Jesus nunca é um olhar neutro, indiferente, distante, mas é um olhar benevolente, é um olhar amoroso. E esta liturgia, que é presidida por Ele, que é o sumo e eterno sacerdote, esta liturgia nos convida a refletir sobre a verdadeira sabedoria. A primeira leitura é tirada deste livro da sabedoria, que é dos últimos livros do Antigo Testamento, e aí começa com uma oração. Orei e foi-me dada a prudência, supliquei e veio a mim o Espírito da sabedoria. O Papa Francisco está nos convidando a esse caminho sinodal de escuta do Espírito Santo, de escuta da palavra, em comunidade, em comunhão, em vista da missão, né? Então todos nós devemos estar, especialmente nesses dias, num espírito de oração intensificado, pela comunidade dos discípulos missionários de Jesus Cristo, que é a igreja, porque nós não somos salvos de forma avulsa, mas nós somos salvos como pertencentes a um povo, como eu disse, povo sacerdotal, profético, servidor. Os primeiros cristãos éramos já conhecidos como pessoal do caminho. Jesus é o caminho, a verdade, a vida, e os seus discípulos são o pessoal do caminho, né? Às vezes é uma deturpação quando a gente pensa só na religião, na fé, de forma assim intimista. Não, nós somos convidados a esse caminho sinodal, caminhar juntos e juntos buscarmos a sabedoria. Vejam que texto belíssimo. Preferi a sabedoria a cetros e tronos. Em comparação com ela, julguei sem valor a riqueza. Não a igualei a nenhuma pedra preciosa. Vocês estão vendo que é tudo o contrário do que o mundo nos apresenta. O que o mundo nos apresenta como caminho de realização e de felicidade? Riqueza, poder, saúde, beleza, não é isso? E é exatamente isso que está sendo dito aqui. Preferi a sabedoria aos cetros e tronos, isto é, ao poder. Em comparação com ela, julguei sem valor a riqueza, não a igualei a nenhuma pedra preciosa. A seu lado, o ouro, todo o ouro do mundo é um punhado de areia. Diante dela, a prata será como lama. E olha que nós estamos aqui mascarados em plena pandemia, e para nós a saúde é um valor alto. E é claro que é, mas olha o que diz o texto: amei-a mais que a saúde e a beleza. Porque uma pessoa pode ter a saúde e ser tremendamente egoísta, e usar a saúde contra si mesmo, cavando a sua própria ruína, buscando a sua realização onde ela não se encontra, quis possuí-la mais que a luz. A luz aqui é um sinal dos olhos, como é preciosa para nós a visão, mas aqui ele está falando de uma sabedoria que permite ver com mais profundidade. O esplendor dela irradia, não se apaga. Então, meus irmãos, sem essa sabedoria, tudo isso que em si não é mal, se transforma em algo contra nós, se transforma em mal. A riqueza, o poder, a saúde, a beleza, a visão, não são maus, são coisas boas, desde que sejam retamente utilizadas com sabedoria, mas são tremendamente danosas quando são usadas sem sabedoria. A segunda leitura nos coloca o critério para atingir essa sabedoria. 2 versículos apenas da carta aos Hebreus, mas versículos
precisos, fortes. A palavra de Deus é viva e eficaz. Não é uma simples palavra humana. É uma palavra de vida, é uma palavra que realmente tem uma força operativa, transformadora da nossa vida. Penetra até dividir alma e espírito, articulações e medulas, julga os pensamentos e as intenções do coração. Não há criatura que possa se ocultar diante dela, se nós realmente nos confrontamos com a palavra de Deus. Ela nos coloca numa situação de nudez. Tudo está nu e descoberto aos seus olhos. Não tem fingimento diante da palavra de Deus quando ela é realmente posta com sinceridade. É a ela que devemos prestar contas. Essa palavra se fez carne. Essa palavra é Jesus. Essas leituras preparam o evangelho de hoje, Marcos. Jesus está caminhando conosco. Ele está passando na nossa vida. Eu temo a Deus que passe e não volta mais, dizia Santo Agostinho. Aqui nós vemos alguém que vai correndo ao encontro de Jesus. Não é alguém que está doente, não. Nós temos casos aí no Evangelho em que a pessoa com dificuldade se aproximou de Jesus por causa da multidão, queria pelo menos tocar no seu manto para ser curada. Aquela mulher, por exemplo, hemorroísa. Aqui não, é uma pessoa livre, saudável, ela vai correndo e ajoelha-se diante dele. Nós podemos imaginar a cena e pergunta: bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Em princípio, vocês estão vendo que é uma pergunta pela busca da sabedoria verdadeira. Podemos, talvez, colocar alguma questão que devo fazer, né? Fazer para ganhar, talvez para conquistar, para comprar. Talvez alguém acostumado a conquistar, né? A comprar, a adquirir, né? Mas, enfim, isso daria pano para manga, mas não estamos no retiro, né? Então, o que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus começa chamando o seu interlocutor para que ele perceba o alcance da sua pergunta, mais ainda da sua inquietação. E a gente não veio a essa missa, como não devia vir a nenhuma missa, para sair do mesmo jeito que entrou, não. A gente vem para entrar em contato com a palavra, e a palavra é viva e eficaz, e a palavra interpela, a palavra incomoda. Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Ou seja, não dá para brincar de ter fé. Se você chega assim, correndo, se ajoelha, bom mestre, o que devo fazer? Eu tenho que estar realmente disposto, aberto. Só Deus é bom e mais ninguém. Quer dizer, diante da palavra de Deus, não há dúvida, outro caminho é nocivo, é prejudicial, é destruidor, ainda que pareça sedutor. Jesus começa com a via ordinária, aponta para esse homem e para todos nós o que devemos fazer de absolutamente indispensável para entrar na vida. Tu conheces os mandamentos. E é interessante que na lista que Jesus apresenta estão só os mandamentos relativos ao relacionamento com os irmãos, até porque ele já tinha colocado o fundamento, porque quando ele disse só Deus é bom e mais ninguém, ele não precisava mais falar dos mandamentos referentes a Deus. Só Deus é bom e mais ninguém. Como decorrência de quem adere a Deus, vêm esses mandamentos que dizem respeito aos irmãos. Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E a resposta realmente é impressionante. Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Uma pessoa que vivia segundo esses mandamentos. E aí vem o olhar de Jesus, o primeiro do evangelho de hoje. São 3 olhares. O primeiro olhar de Jesus. Jesus olhou para ele com amor. Jesus olha para cada um de nós com amor. E disse: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu.
Depois, vem e segue-me. O grande convite da vida deste homem. Mas ele não percebeu, não. Ele não percebeu que Jesus olhava para ele com amor. Meus irmãos, aí que está o problema. Às vezes nós não percebemos que Jesus olha para nós com amor. E às vezes nós pensamos que Jesus é um patrão, é um senhor que está aí vigiando para punir ou para exigir, e não percebemos o amor benevolente do Senhor, que fez um convite absolutamente extraordinário e merecido, gratuito. Vem e segue-me, quer dizer, ele convidou este homem a participar do seu destino, do seu caminho, do seu itinerário, como o Senhor está nos convidando a todos nós a entrarmos no seu caminho. Sínodo, sinodalidade, né? Mas aí ele olhou só para aquilo que ele tinha que deixar, aquilo que ele tinha que despojar-se. Ele não olhou para aquilo que estava sendo oferecido. Ouviu isso e ficou abatido, foi embora cheio de tristeza, como acontece com todos nós quando recusamos o convite de Deus em nossas vidas. Ficamos abatidos e tristes, porque nada pode preencher o lugar do convite de Deus. Ele foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Ao pé da letra, a tradução pode ser também dita porque era possuidor de muitos terrenos, né? Era o sinal da riqueza naquele tempo, né? Jesus então olhou, segundo o olhar de Jesus aqui, olhou ao redor e disse aos discípulos: então olha para todos nós, como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com essas palavras, pareciam muito duras, mas ele insiste: meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus, e faz essa comparação hiperbólica, mas muito realista. É mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Ficaram espantados, perguntando: quem vai se salvar então, já que viam a riqueza como bênção de Deus? E aqui é o terceiro olhar de Jesus. Jesus olhou para eles e disse: tem que ficar muito claro para nós, a salvação é absolutamente gratuita. Olha a pergunta que foi feita no início: o que devo fazer? Não é o que nós fazemos que permite ganhar a vida eterna, é o que Deus nos oferece, que nós devemos acolher com o coração aberto. Para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Pedro vai dizer então: bom, nós deixamos tudo, né, para te seguir. Jesus nem entra no mérito se realmente eles deixaram tudo ou não, mas Jesus diz: em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora durante esta vida, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, diz Marcos no seu realismo, e no mundo futuro a vida eterna. Entenderia completamente errado essa palavra de Jesus quem pensasse: bom, então num cálculo assim vale a pena, eu deixo, mas eu vou ganhar bem mais, né? Não é isso que Jesus... Ele não vai nos fazer proprietários de nada, não, possuidores de nada, não é isso, não. É que nós vamos poder viver na verdadeira liberdade dos filhos de Deus. Nós não precisamos possuir, né? Nós podemos viver sem nada e tudo possuindo, como a experiência dos santos e dos consagrados verdadeiros. Nada ter, tudo possuir, né? Possuir dessa forma assim, né? Ou nada possuir, tudo ter, depende de como apresentarmos. O fato é que não somos chamados a ser proprietários, mas sermos desapegados, livres, capazes de usar os bens que passam para abraçar aqueles que não passam. Estão vendo como é que a verdadeira sabedoria é muito concreta no Evangelho de hoje?
é a disposição para aceitar o convite do Senhor e segui-lo. O que significa passar pela paixão, por isso as perseguições, passar pela cruz, mas também alcançar a ressurreição. Que o Senhor nos ajude a trilhar esse caminho da verdadeira sabedoria, do desapego dos bens materiais, do desapego de nós mesmos, das nossas ambições, dos nossos projetos, das nossas ideias, dos nossos conhecimentos. Tudo isso faz parte da riqueza, viu? Não é só riqueza material, não é só os campos, não. Que nós sejamos desapegados para acolher a oferta de salvação gratuita do Senhor, amorosa, benevolente, que vem ao nosso encontro em Jesus Cristo, o único Salvador, e aceitar o seu convite de ir e segui-lo pelo caminho dele, não pelo caminho nosso. Então encontraremos a verdadeira liberdade dos filhos e filhas de Deus, que caminham na fraternidade, na solidariedade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.